Até porque a gente tem pesquisa presidencial para fazer análise e, infelizmente, as notícias da pesquisa também não são nada boas para a terceira via. Então, assim, vocês são pessoas, e eu fico muito feliz que o público do MBL News seja muito premium, como o Renan sempre diz. É um público inteligente, tá, sabe? Acompanha as análises sempre, que gosta muito de política. Não é um pessoal alienado. Então, a gente consegue aqui poder deixar a propaganda de lado, sabe? Aquela coisa entusiasmada e falar a realidade qual é. A realidade política hoje da terceira via é péssima. A situação da terceira via está como um todo muito ruim. Assim, não apenas porque aconteceu isso, a situação da terceira via já vinha se arrastando com uma grande dificuldade desde o princípio que a gente vem falando sobre terceira via, e eu tô abrindo esse ponto porque a gente vai fazer a análise da pesquisa aí, vocês vão ver a pesquisa aqui atrás. Depois a gente retoma o caso do Arthur, mostra lá o Arthur que foi queimado na Paulista, enfim, mas a gente vai fazer a análise de pesquisa. Mas voltando, então, a situação da terceira via desde o princípio era muito problemática. Vocês que estão acompanhando a gente há muito tempo se lembram que a gente começou as análises falando do seguinte, que a terceira via não estava unificada. Lembram? Puxa a memória aí lá pra trás, quando se começou a falar esse negócio de terceira via, que se aventou em fazer uma carta da terceira via com todos os candidatos, e a gente já dizia naquela época que a coisa não estava unificada. Então você tinha, por exemplo, o Mandetta, que foi um cara que saiu grande na pandemia por conta das polêmicas dele com o Bolsonaro, e muita gente na época cogitando, não, vai ser o Mandetta e tal. E a gente falava já aqui no News, olha, vai ser difícil, acho que o Mandetta vai, né, meio que desaparecer quando passar o hype. E foi o que aconteceu. Passou o hype e quem é que tá falando mais de Henrique Mandetta? Ninguém fala mais de Mandetta, com todo respeito a ele. Assim, passou, ele não é mais uma figura presidenciável. Né? Aí foi o Mandetta. Aí tinha, na época, algumas pessoas falavam, não, é o Mandetta. Aí tinha aquela esperança, não, o Moro vai vir, o que acabou vindo, mas também ninguém sabia se vinha ou não vinha na época. Aí o João Dória, Simone Tebet, aí o Alessandro Vieira, então, tinham todas essas figuras ali na terceira via. E a realidade é que nenhuma delas vingou. O Dória tá também lá embaixo nas pesquisas, mas ele é insistente de manter a candidatura dele. E finalmente aconteceu uma grande virada, que foi a chegada do Moro. Então o Moro volta dos Estados Unidos, ele vem, ele assume essa missão no Congresso do MBL, basicamente, né? Ele vai ao nosso Congresso, ele é entrevistado pelo Danilo Gentili, que ele faz uma série de perguntas sobre questão de candidatura, e ele se coloca ali, não oficialmente, mas ele se colocou para a sociedade, e a partir daí vem uma certa energia em torno da ideia, não, agora temos o candidato da terceira via, esse candidato vai deslanchar e vamos conseguir peitar Lula e Bolsonaro. Infelizmente, o que a gente vê de início? De início a gente vê uma campanha do Moro, uma pré-campanha, aliás, muito patinando, muito fraca ainda, sem afirmar energia suficiente para fazer a mobilização da militância, que era uma coisa que a gente ficava analisando várias vezes aqui no News. Eu e o Renan, o Beraldo também quando veio, nós falamos várias vezes, a campanha tá devagar, ela tá muito fria, não tá pegando e tal. E aí houve um período em que o Moro pareceu mudar de estilo. Então ele começou a fazer uns tweets mais agressivos, ele se colocou de um jeito diferente e houve assim uma certa energia, a energia subiu. Não, agora vai, parece que está engatando. E vocês vejam como a realidade é muito complexa e como as pessoas mudam também, né? Nessa época o antagonista chegou a lançar matérias dizendo que não, o MBL tá com o Moro, agora vai, não sei o que, é a salvação e tal. O que era até um exagero da parte deles. O MBL nunca esteve na campanha do Moro, na coordenação, lá por dentro, enquanto instituição. Isso nunca aconteceu. Não, até porque nunca foi oferecido esse espaço todo. Isso, né? E a gente estava ali, assim, ajudando na medida que podia, né? Com, enfim, conversas, um diálogo aberto, ajudando a campanha, mas não estava na campanha, não estava fazendo a campanha. A campanha dele, quem toca é ele e a equipe dele. Mas houve essa esperança, esse cintilar de uma fugidia, esperança de que a coisa ia pegar e o Moro ia começar a deslanchar. Vocês devem lembrar disso. Aí, o que acontece? Teve essa subida, aí a gente viu uma pesquisa, 2 pesquisas, 3 pesquisas,
E o Moro não estava conseguindo subir. Então ele não estava chegando nos 10%, ele não estava batendo a meta de 12% nem de 15%. Ele simplesmente não estava subindo. A gente viu isso várias vezes. Não estava subindo, estava ali, sabe? Parecia que não ia engatar. E aí acontece isso agora com o Arthur. Aconteceu isso com o Arthur. O Moro fez aquela nota, estava no direito dele. Eu particularmente acho que a nota foi pesada demais e poderia, enfim, ele poderia ter dado um tempo, sabe? Mas tudo bem, eu entendo. A gente já tinha entrado numa falsa polêmica de cancelamento em que o Kim foi chamado de nazista, ele tinha defendido o MBL, então já estava nessa situação, né? Mas assim, ele também tem que entender, e todos os atores políticos têm que entender, que o MBL é um movimento particularmente perseguido. Então qualquer coisa que a gente fala aqui, inclusive no News, pode ser transformado num vídeo que vai parar na... sabe-se lá onde, e as pessoas distorcem a coisa. Por exemplo, eu vou citar uma distorção que aconteceu comigo recentemente. Eu tive, quando aconteceu o caso do Arthur, né, aconteceu e a gente teve que fazer o News. E o News estava muito duro para fazer. Tinha um monte de gente hostil, tinha gado, tinha esquerdista, tava um negócio difícil. E eu fiz uma longa fala, considerando os áudios do Arthur, em que eu dizia, entre outras coisas, que os áudios eram escrotos, tinham conteúdo ruim e tal. Eu falava isso, eu falei isso naquele vídeo. Só que eu também falei, por conta, sobretudo, de um pimba que mandaram aqui, que era também uma grande histeria o que estava acontecendo. Que foi um áudio vazado, sabe? Que não teve nada, que as pessoas estavam histéricas, que essa era uma campanha de cancelamento e que isso era um absurdo. E eu acho isso, e repito isso pra... Olha, eu vou morrer repetindo esse negócio. Acho que é sim uma campanha de cancelamento, que a reação das pessoas é histérica, que as pessoas não estão sendo sinceras, com exceção de mulheres que se sentiram ofendidos mesmo. Eu acho que o resto, especialmente caras bolsonaristas, esse perfil, um homem bolsonarista, se dizer indignado como tá chegando no meu Instagram, isso é conversa fiada. Essa conversa é fiada. Os caras falam em privado coisas muito mais graves do que o Arthur falou. Todo mundo sabe disso. Então, assim, todo mundo dá um jeito de hipócrita e quer aumentar a situação pra, sabe, virar uma caça às bruxas, tirar o mandato do cara, matar o cara, dizer que o cara não pode sair da rua. Teve até um âncora de um jornal aí que falou, eu fiquei sabendo, que o Arthur não devia nem sair. Olha só, ele não devia sair pra comprar pão. De ficar em casa. Quer dizer, aí o cara morre de fome, deixa o cara lá, mata o cara, dá uma facada nele porque teve um áudio que foi vazado. Então, histeria. E eu falei isso. E aí o que fizeram? Cortaram e divulgaram como se eu estivesse dizendo que o conteúdo do áudio era ok. Não falou nada demais. Ele falou, sim. E eu tinha dito isso. Então, as pessoas fazem cortes, elas são maliciosas. E o Moro tem que entender, e todos os agentes políticos têm que entender que o MBL é visado nesse sentido. Mas vamos lá, vamos terminar aqui a análise que eu estou fazendo da terceira via. E aí rolou esse caso do Arthur, caiu o palanque dele em São Paulo, houve esse momento de aventar hipóteses, né? Pode ser o Rubinho, pode ser o Beraldo. Até falar do Beraldo. Não, o Kim foi de uma gentileza comigo extrema. Ele disse que... Disse pra Folha ou pro Estadão. Pode ser o Beraldo, pode ser o Rubinho, são grandes quadros. Pode ser a Adelaide e tal. Houve esse momento de aventar, mas a coisa foi fechada agora. Assim, vai ser a Renata ou não vai ser ninguém. E isso tá posto já. Ou seja, pro Estado de São Paulo não tem mais terceira via. E em termos de Brasil... A situação da terceira via está muito, 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 muito mal. E a gente vai ver isso fazendo a análise do Paraná Pesquisas.